Você já se perguntou qual é o real significado da marca da besta? Para entender esse significado, nós temos que entender como é que funciona a cultura e a língua judaica. Afinal, o escritor, por mais que tenha escrito Apocalipse na língua grega, ele é um judeu. Ele pensa como um judeu. Ele possui mecanismos da língua judaica. O próprio Jesus utilizou esses mecanismos. E nós vamos entender até o final desse vídeo qual é o real significado desse número. O que é que pode ser mais possível, e eu vou fazer comparações aqui e citar versos, assim como notas que eu vou esclarecer sobre a língua judaica. Vai ser muito simples, então, antes de mais nada, antes de continuarmos, não esqueça de curtir o vídeo. O pessoal se esquece de curtir. Compartilha, divulga, comenta, se inscreve aqui no canal, aperta o sininho, faz tudo isso porque ajuda bastante a gente produzir muito mais conteúdo para vocês, engajar esse conteúdo para muito mais pessoas, tá certo? Então, continuando aqui. O número 666 está citado no livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 18. Aqui, a numerologia faz parte da Cabalá judaica. E essa doutrina tem por mais significado do que cálculo. Ele atrela muito mais valor em sentido do que cálculos matemáticos para a simbologia. Então, Jesus utilizava de uma forma fácil, como significados, é claro. A Bíblia está cheia de números e nós podemos fazer comparações. Moisés passou 40 anos no deserto, Jesus passou 40 dias. Nós vamos ter o número 3 atrelado a muitas coisas. O número 4, o número 6, o número 7, o número 10. E todos eles vão ter significados e ligações entre o Antigo e Novo Testamento. Aqui nós vemos que Jesus fala do perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Um número que vai significar a perfeição, só que de uma forma multiplicada. E então ele vai continuar falando que se um demônio sai do corpo e volta, vem 7 piores. Então o número 7 é bem recorrente. Quando vamos para o Antigo Testamento, o profeta Eliseu manda Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E aqui nós vamos entendendo que o número 7 não é algo para ser especificamente calculado, mas simbólico. Nós sabemos que significa a perfeição, a divindade, a completude. Enquanto no Apocalipse, nós vamos entender que o número 6, ele é um número de homem. Ele não falou que é o número de um homem. Ele falou que é número de homem. E aí nós vamos entender daqui a pouco o que é que ele quis dizer. As figuras na língua hebraica, elas tratam muito de repetição. E essa repetição, ela não é uma redundância. Ela não é um erro gramatical, um erro interpretativo de texto. Ela não é um equívoco. Essa redundância, ele quer fazer propositalmente, e é da cultura judaica, para chamar a atenção do ouvinte ou do leitor para reforçar aquilo que ele quer dizer. Por exemplo, quando ele coloca aquele que tem ouvidos, ouça, que tem ouvidos, ouça, ele está colocando duas palavras aí idênticas, né, parecidas, e não há redundância nesse sentido. Ele quer apenas chamar a atenção com um pouquinho de exagero para que você se volte para aquele significado. Um outro exemplo que nós vemos em Apocalipse e que vai se encaixar com o número da besta é quando ele se refere ao próprio Cristo glorificado. Ele diz: Santo, Santo, Santo. Ora, ele é santo. Por que repetir 3 vezes? Ele está aqui fazendo uma simbologia de que Cristo deve ter a atenção de todos e o destaque, ele chama a atenção para o grau multiplicativo grande
de sua santidade. Então há esse exagero, há essa repetição com essa finalidade. Conseguiram compreender? Aqui, quando vemos essa repetição, ela não se atrela apenas a esse verso, mas ela também aparece em outros. Inclusive, quando ele cita o número 6, que vai ter significado de incompleto, de imperfeito, de inacabado. E aí ele vem com o 666. Quando ele diz calcule, a palavra correta não é exatamente calcule, mas sim contabilize. Entenda essa conta. E aqui nós não vamos ter gematria, nós não vamos ter cálculo algum, mas uma contabilidade, onde você vai atrelar esse número ao significado dele, não a uma pessoa, porque ele diz que o número não é um número humano, vamos dizer assim, não é um número de um homem, é um número de homem. Então, esse número vai estar atrelado ao anticristo, mas também vai estar atrelado a todos aqueles que têm a mesma mentalidade do anticristo. É um bando de seguidores, mini anticristos, seguindo um seguidor maior. Então, na mente, eles vão ter a mesma sensibilidade, a mesma crença e, pelo menos, uma grande parte dos valores que ele vai pregar. Lá no final eu vou explicar o que é que ele quer dizer e aonde ele quer chegar. Veja que não é o número de um homem, mas de homem. Então, pense no homem. Quando eu falo o homem nessa terra está cada vez mais cruel, eu estou me referindo a uma pessoa, a um homem. Quando eu falo isso, eu estou me referindo ao homem como um todo na terra. Ao homem no geral, como ser humano, como a humanidade completa. Então aqui ele está querendo levar para esse sentido, é um número de homem, ou seja, dos seres humanos. Ele vai trazer o seguinte sentido, que é um homem muito centrado em si próprio. É um homem que se auto-adora e quer que os outros também façam isso. Como é o exemplo de Nabucodonosor na época, que fez uma imagem de 60 côvados por 6 côvados. Então olha os 60 com 6. Jesus falou perdoar 70 vezes 7. Nabucodonosor fazendo aqui uma imagem 60 vezes 6. Você consegue entender a contabilidade aí? Ela é significativa. Ela traz um significado de valor intrínseco nela. Aqui ele vai dizer que ele é um homem centrado em si. O homem que se auto-adora, que é o centro de todas as coisas, que tudo gira em torno dele. É um buscador dos prazeres. Ele é um homem que se vê independente e um total desligamento de Deus. Ele se acha autossuficiente. Isso ocorre pelo conforto que temos hoje, pelas comodidades, pela tecnologia, pelos grandes avanços, e o homem acha que isso veio dele, quando na verdade toda a sabedoria vem de Deus. Quando o homem se acha autossuficiente, se acha independente, ele começa a achar que não existe mais ninguém no mundo a não ser ele. Então, quando vamos para essa sociedade humanista, e humanista ao extremo, essa sociedade passa a ficar só. E como Deus faz nas Escrituras, ele entrega essa sociedade a si próprio. Ele os entrega aos seus próprios prazeres. Ele literalmente abandona. E ela passa a decrescer, a entrar em declínio, em caos. Aqui, essa sociedade não é a primeira vez que ela se forma no final dos tempos. Ela já se formou outras vezes. Ou até mesmo em cidades específicas, como Sodoma e Gomorra,
povo que só ligava para si próprio e buscava os seus prazeres ao extremo. Essa sociedade também seguiu na época de Noé. Na época de Noé, o povo era dessa forma. Eles estavam com alto índice de perversidade, queriam apenas para si as coisas. E depois do dilúvio, a sociedade começou a voltar a ser daquela forma novamente. Em Babel, com Nimrod, construindo uma torre, desafiando Deus. Como se eles fossem maiores que Deus. Querendo fugir de um dilúvio, chegar às alturas, o mesmo que Satanás quis fazer, tomar o trono de Deus. Então você vê que no ouvido desse povo existe um personagem só desde o início dos tempos. Satanás lá no Éden dizendo: coma o fruto, que vocês serão iguais a Deus. E toda a sociedade vem buscando o seu próprio ego, os seus próprios interesses, seus próprios prazeres, sua própria exaltação. E isso faz com que chegamos à conclusão que o diabo está por trás disso tudo. Porque o plano é o mesmo. A fala e as atitudes são as mesmas. Então nós vemos até hoje aqui notícias saindo, pessoas proibindo falar ou até usar o nome de Deus em documentos públicos, em repartições públicas, universidades, escolas. Falar, dizer graças a Deus não pode. Então está havendo uma total inversão de valores na sociedade e uma repulsa por aquilo que é religioso, digamos assim. Esse anticristo ele não vai ter respeito pelo Deus dos seus pais. Ele é uma figura humana, visual, física, daquilo que vai ser as atitudes, o pensamento, o caráter de todas as pessoas que vão ter essa marca da besta. Então, a marca da besta, ela é essencialmente intelectual. Aqueles que estão nesse mundo, nessa sociedade, que amam esse mundo, que se adaptam a esse mundo, que agem como as pessoas desse mundo, falam como elas. Todos aqueles que se inserirem nesse sistema, que se moldarem pela cultura, pela tradição, pela moda desse sistema, pode-se dizer que essa pessoa está marcada pela besta. Porque o que é a besta? A besta é um poder, é um império, é um sistema mundial que é governado pelo próprio dragão, pelo próprio diabo. O Deus desse mundo, né? O príncipe desse mundo, o mundo jaz do maligno. Aquele que ofereceu a Jesus na tentação todos os reinos do mundo. Então, se você faz parte desse sistema, se você pratica os atos malignos, errados, ilegais que esse sistema te oferece, você está fazendo parte dele. Você está sendo marcado pela besta. Porque a marca é essa. A marca é você entrar aos moldes do sistema da besta. Se você não se pautar pelas escrituras na sua vida, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, você está pautado por outra coisa, que é a maré desse mundo. E você parado, ela vai lhe empurrar. Para você ir contra ela, só seguindo o que as escrituras predisseram. Então, quando ele fala que não vai poder comprar ou vender, ele se refere que você, pelo seu estilo de vida, vai ter dificuldade
de progredir, de evoluir, de melhorar suas condições nesse mundo. Você vai ter dificuldades de comprar e de vender, porque vai chegar uma hora que o sistema vai estar tão inflamado de corrupção, de necessidade de ligações, que você vai ficar refém de entrar nos esquemas, nos rolos. E se você tem princípios cristãos, você não vai aceitar isso. Então você vai ter dificuldades. Você vai ter muitos problemas no novo sistema corrupto do mundo. Porque você não se entrega aos valores dele. Porque você não tem a marca da besta, já os outros têm. Na sua fronte, no seu pensar, e na sua destra, no seu agir. É interessante que essa sociedade, ela é marcada por essa besta que é humanista, egoísta, prepotente, arrogante, soberba, individualista. E ele fala dessa arrogância em várias partes. Ele cita o anticristo em Daniel 7, 8, citando esse chifre. Eis que nesse chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava grandes arrogâncias. Ele vai lá para o verso 11, e ele fala que estive olhando por causa da voz das grandes arrogâncias que o chifre proferia. E lá embaixo, no verso 25, ele vai dizer: e proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, que é oprimirá. Continuará a mudar os tempos e a lei de Deus. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Veja que aqui ele está estabelecendo características desse anticristo. E em todos os versos ele vai dando o que é que ele fala. Ele fala palavras de arrogância. Quando vamos para Apocalipse, capítulo 13, verso 5, ele diz: a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e foi-lhe dada a autoridade para agir durante 42 meses. Então toda essa arrogância, essa blasfêmia, que é atribuir a si atributos de Deus, onde ele vai dizer em 2 Tessalonicenses 2, verso 3 e 4, que ele vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer ser como Deus. Perceba aí que a arrogância dele não tem limite. Talvez ele não diga, eu sou Deus, mas vai se comportar como se fosse, buscando ser adorado por todos, que é isso que o diabo quis desde o início. Ser adorado por todos, tomar o trono de Deus. Aqui nós vamos ver com clareza que o 666, diferente do santo, 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 é o número de homem, não de um homem, mas de homem, da humanidade, número dos homens da humanidade. E esse número é repetido 3 vezes para chamar sua atenção, para mostrar a grandiosidade da coisa, do individualismo, do humanismo. Tudo é o homem, tudo gira em torno de mim. Eu sou tudo, eu sou independente, eu sou capaz. E aí nós entramos ali no âmbito dos coaches, querendo trazer um ego superior para si. Pessoas que só andam com o queixo empinado, que se acham tudo e na verdade não são nada.
Orgulho, soberba, prepotência, arrogância, individualismo e todas essas características arrogantes que o ser humano quer atrair para si. Isso faz parte do mundo da sociedade que vivemos. Isso faz parte de quem tem o sinal, a marca da besta. Isso não deve fazer parte daqueles que têm a marca de Deus. Você consegue compreender até aí? Então pegue todos esses versos, vão ler e tentar compreender, reassistir esse vídeo, organizar os pensamentos e ver que a marca já está sendo instalada há muito tempo nas suas convicções e externada pelas suas atitudes. Hoje nós vamos ficar por aqui. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, comentar, se inscrever, curtir, divulgar para os seus amigos, apertar o sininho e tudo mais que você puder. As pessoas precisam saber desses conhecimentos. Precisam, no mínimo, ser alertadas, independente se vão cumprir ou não. E assim nós vamos estar fazendo o mínimo da nossa obrigação. Então nos veremos aqui nos próximos vídeos com mais conteúdo do Fatos Curiosos da Bíblia.